atrás da gente está o Davi Luiz, né? Notícia do dia, o zagueiro renovou o contrato, então mais um ano no Flamengo, um jogador que pode colaborar bastante também com a temporada, André. Pode colaborar, dá pra gente enxergar, dá pra gente imaginar, Edu, o Davi Luiz desempenhando alguns papéis num time equilibrado como o Tite sempre gostou de ter na carreira dele. É importante a gente falar sobre isso, né? A contratação do Tite para o ano de 2024, tendo convencido o técnico a trabalhar em 2023 para garantir o calendário do Flamengo e começar a fazer o trabalho que está sendo feito de transição do elenco, né? Jogadores que chegaram ao final do ciclo, gente que se aposentou, gente que o Flamengo não quis mais contar com para os próximos anos, como o Everton Ribeiro, nesse caso específico, e os jogadores que podem chegar, né? Chegou o De La Cruz. Você consegue entender por que o Flamengo contratou o De La Cruz? Claro que sim. Você consegue entender que o Tite está encantado desde que assumiu a posição de técnico do Flamengo? O interesse do Flamengo pelo De La Cruz é anterior à contratação do Tite, mas o Tite evidentemente vai adora a contratação ter sido concretizada e vai adorar trabalhar com ele. O Davi Luiz é a mesma coisa. Eu sei, muita gente tem restrições a ele, pela forma como ele abandona suas posições, às vezes uma ou outra falha, mas é um jogador de muita experiência, capacidade comprovada de liderança, gosta muito do Flamengo. No caso dele, a renovação não teve o problema clássico até, né, de um jogador mais experiente e querer ter mais estabilidade, um período maior. Aconteceu isso com o Everton Ribeiro, para a gente voltar a falar dele. E o Tite vai começando a pensar num Flamengo que tem como característica principal aquilo que ele tem como característica principal nas equipes que monta, que é uma equipe, que é um time de futebol equilibrado. Ele vai tentar ao máximo fazer isso com o Flamengo num ano em que, falei do Yuri Alberto agora há pouco, né? O Flamengo tem uma mochila pesadíssima nas costas para fazer uma temporada muito melhor do que a de 23. Porque não ganhou título nenhum no ano passado e realmente... disputou um monte, né? Agora, é isso, né? A gente falava ontem aqui como o Tite gosta desse jogador que vem de trás, que pode ser o De La Cruz no time, no Flamengo, como foi o Elias, como foi o Paulinho, tanto no Corinthians quanto na seleção brasileira, né? O Flamengo que trouxe o De La Cruz segue monitorando, segue buscando jogadores, Evander continua na mira. O Flamengo busca mais reforços para a sequência da temporada, além de La Cruz, que inclusive nesta quarta-feira esteve no Ninho do Urubu e conheceu Zico, o maior ídolo da história rubro-negra. O Flamengo deseja, por exemplo, Léo Ortiz e Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Também Vinha, que está no Sassuolo e pertence à Roma. São difíceis porque os clubes ainda pedem um valor acima do que o Flamengo deseja pagar. O Flamengo também de olho no meia/volante Evander, ele que foi revelado pelo Vasco, teve boa passagem pelo futebol da Dinamarca e atualmente está no Portland Timbers, da MLS. O Flamengo ofertou 6 milhões de dólares por uma faixa entre 70% e 80% dos direitos do jogador. O Portland não quer vender o jogador nesse momento, pagou 10 milhões de dólares por ele no fim de 2022, mas o Flamengo segue ali tentando desenrolar essa situação. O Evander tem desejo de voltar ao Brasil e defender o Flamengo, então o Flamengo tem que ter mais paciência para tentar trazer esse jogador que atuou como segundo volante na Dinamarca e tem atuado como meia nos Estados Unidos. O Flamengo ainda batalha por mais jogadores. Luiz Henrique, ex-Fluminense, atualmente no Betis, também é uma opção, mas tudo depende do convencimento dos clubes. Então o Flamengo segue em busca de mais reforços para 2024. Falamos do Luiz Henrique, que interessava ao Corinthians, interessa também ao Flamengo. Agora, essa história do Evander é complicado, né? O time pagou 10 milhões de dólares e o Flamengo oferece 7 milhões ou 6 milhões de euros para um jogador que é importante, que vem jogando frequentemente na Liga Norte-Americana. Então, acho que o Flamengo, se quiser o jogador, que é um jogador para compor elenco, né, Antero? Não chega para ser titular, eventualmente substituir o Arrascaeta, vai ter que aumentar a oferta, né? Essa é a impressão que deixa. Sim, um jogador de qualidade, sobretudo, mostrou, impressionou quando apareceu. A passagem pela Europa não foi ali das mais entusiasmantes, mas, como falamos aqui em algumas ocasiões, no nosso futebol terá espaço.
seja no Flamengo, seja no Corinthians ou algum outro time importante que venha a repatriá-lo, se isso for possível. Claro, não estamos dentro da tesouraria do Flamengo para fazer uma afirmação categórica. O Flamengo pode aumentar ou não pode. No entanto, pelo retrospecto, pelo histórico da saúde econômica do Flamengo nos últimos anos, dá para supor que tem como aumentar um pouquinho essa proposta. Claro que, se o interesse for real e irrefreável, haverá conversação, negociação. É para isso que existe esta fase. Para clubes, jogadores, empresários, sei lá o que mais, entrarem em acordo se houver interesse, né, numa contratação, num investimento. Seria alguém com espaço. Mesmo se eventualmente chega assim, não vai ser titular, mas calma lá. Por aquilo que já demonstrou, embora em pouco tempo aqui no Brasil, e pela idade que tem, né, tem muito pela frente. Eu espero que o Flamengo consiga fechar essa negociação com bom termo. Como já vimos o Braz falar em mais de uma ocasião, o Flamengo quer contratar e que o faça com critério, mas não sem pressa, sabe, aquela coisa, do jeito que der a gente acerta alguma contratação até para dar uma satisfação para o torcedor ou eventualmente para o Tite. Que tenha critério, que seja ágil, mas não precipitado. E também não precisa apelar para a política de bom e barato. Isso eu já ouvi lá atrás, e resultou em rebaixamento para a Série B. Mas que o Flamengo precisa de alguns jogadores para chamarmos com o tempo de reforços, isso é um fato. O elenco ainda é de altíssima qualidade, mas também sofreu transformações e alguns jogadores acabaram tendo a sua curva tomando o rumo descendente. Nação rubro-negra! Flamengo faz renovação automática com o zagueiro Davi Luiz por mais uma temporada, ou seja, até o final de 2024. Flamengo acerta empréstimo de jovem Weerton para time português. Tudo isso, nação, eu vou explicar agora. Bom dia, abençoadas e abençoados. Venham assistir as últimas notícias do nosso Flamengo. Já chega deixando esse like humilde. Se inscreva no canal e também me diga de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo mandar um beijão para cada um de vocês. Nação, primeiro eu quero falar sobre essa renovação do zagueiro Davi Luiz. Vocês aprovam? Vocês concordam? Vocês acham que a diretoria rubro-negra fez o certo? Fez o correto? O jogador já tem a idade muito avançada. Eu acho que o Flamengo teria que olhar melhor o mercado e trazer jogadores mais novos, com mais vigor físico. Vocês concordam? O que vocês acham sobre essa renovação? Já comentem aqui abaixo. E mudando de assunto, o Flamengo acertou o empréstimo do atacante Weerton para o Santa Clara de Portugal. O camisa 7 do time da Copinha assinará contrato válido até junho de 2025. Além disso, o atleta fará o último jogo no torneio Sub-20 nesta quinta-feira contra o Audax Osasco e depois deixará a delegação. Galera, esse menino joga muita bola. Alô, Flamengo, tem que vender o Weerton por um valor acima do mercado. Vamos aguardar os próximos capítulos e ver o que essa diretoria rubro-negra vai fazer. Nação rubro-negra, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus.